Olá pessoal, então a aula de hoje é sobre hipersensibilidade dentinária e não tem como falar desse tema sem a gente falar de lesões não cariosas. Então a gente tem aí a foto de fundo com várias lesões não cariosas, a gente tem essa ligação da hipersensibilidade com a lesão não cariosa, porque a gente sabe que a hipersensibilidade dentinária ela só se dá quando há uma exposição de dentina no meio bucal. Quando a gente perde a proteção da gengiva ou do esmalte, a gente tem aí essa exposição da dentina no meio bucal e aí como um dos resultados a hipersensibilidade dentinária. Então, a hipersensibilidade dentinária ela é definida por uma sensibilidade exagerada devido a estímulos térmicos, químicos e táteis que atuam sobre os túbulos dentinários, devido à exposição dos túbulos dentinários, que é uma estrutura, faz parte da dentina. Então, quando a gente tem essa dentina exposta no meio bucal, a gente vai ter como um dos sintomas a hipersensibilidade dentinária. E quando a gente vai na farmácia, e a gente vê também na televisão muita propaganda a respeito disso, produtos de uso em casa, né, caseiro, para tratamento da sensibilidade, para alívio da sensibilidade. A gente vê que é um problema recorrente, crescente, a hipersensibilidade dentinária, a exposição de dentina no meio bucal. E a gente vê aí que na farmácia que tem vários produtos para aliviar esse sintoma. E como todo medicamento que alivia sintoma, a gente corre um grande risco de ter um mascaramento do problema real e aí um agravamento desse problema, né? E esses produtos químicos que tem na farmácia, eles realmente funcionam? A verdade é que eles realmente funcionam, eles realmente reduzem a sensibilidade e funcionando eles vão atuar exatamente como os analgésicos, anestésicos que a gente encontra na farmácia, eles vão mascarar o problema real. E aí, não tendo tratamento, esse problema ele vai se agravando, tá? Então, todos eles funcionam, de qualquer marca, todos eles têm um mecanismo de ação próprio, uma forma de agir próprio, que geralmente as marcas fazem patente desses sistemas, e aí a gente vai ter a ação real, né, a redução da hipersensibilidade. Mas a grande jogada desses cremes dentais, enxaguatórios, é que você tem que fazer um uso diário e contínuo do produto para conseguir ter o resultado de redução da hipersensibilidade. E aí, com isso, o paciente tem que comprar novamente o produto e passar novamente para continuar tendo aquele alívio da sensibilidade. E aí, o produto continua sendo vendido, o paciente, o cliente continua comprando e aí todo mundo fica feliz, ou não, né? O paciente tem aí um problema ativo na boca. Aí a gente tem aí uma imagem ilustrativa do desequilíbrio dos prismas de esmalte, decorrente de uma fração, né, de uma concentração de forças sobre ali a região cervical, uma força sendo aplicada de forma errada sobre a estrutura dental e sobre o dente errado também. A gente tem um contato prematuro acontecendo de uma forma que a força exercendo sobre o dente de uma forma que é divergente dos princípios biomecânicos. Então é importante saber qual é a causa dessa hipersensibilidade, por que aquele dente ou aquela estrutura dental, aqueles dentes estão com uma sensibilidade exacerbada. E aí quando a gente entra nesse assunto, a gente entra em lesões cervicais não cariosas.
E importante que hoje existe uma mudança de paradigma das lesões não cariosas, inclusive de nomenclatura. Então a gente vai chamar diferente algumas lesões aqui, tá? A gente vai dividir em 3 fatores, esses fatores causadores das lesões não cariosas. Um deles é a tensão, né? Geralmente associada à abfração. Essa tensão pode ser de origem endógena ou exógena. Endógena estaria relacionado à parafunção, seja ela o bruxismo ou apertamento, seja noturno ou diurno. A oclusão, através dos contatos prematuros, né? A oclusão, os movimentos ocorrendo de forma inadequada. A deglutição também ocorrendo de forma inadequada, causando uma tensão sobre a estrutura dental que pode levar a um desequilíbrio nas forças e aí também desequilíbrios nos prismas de esmalte, lá que a gente viu na imagem inicial, e aí perda de estrutura, seja de esmalte ou dentina. A mastigação de alimentos duros e resistentes também leva a um excesso de tensão sobre a estrutura dental e aí a perda de tecido dental duro. Origem exógena também, hábitos de morder objetos, abrir objetos, aqueles saquinhos de sachês de ketchup, roer unha, tirar cutícula, alguns fatores ocupacionais, como segurar objetos, cortar a linha, por exemplo, uma costureira que geralmente corta a linha com os dentes, também vai gerar uma tensão aí anormal sobre a estrutura dental, geralmente a cervical. O apoio de próteses, aparelhos e placas também podem causar uma sobrecarga de forças sobre a estrutura dental, que pode levar a essa lesão cervical devido à tensão. A fricção, percebe que ali a gente tem os 3 fatores e os 3 fatores se combinando. Esse gráfico é assim porque para existir a lesão não cariosa precisa existir a união desses 3 fatores. A lesão não cariosa geralmente não, ela sempre vai estar com esses 3 fatores associados, a gente nunca vai ter um ou outro, tá? E a partir do momento que a estrutura dentina está exposta ao meio bucal, a gente vai ter a ação dos outros fatores. Então, a partir do momento que existe a perda do esmalte, a gente vai ter a fricção e vai ter a biocorrosão automaticamente, porque a dentina não é uma estrutura que está preparada, não tem uma formação adequada para estar no meio bucal, tá? Para receber as forças de escovação, as forças da língua, da bochecha, dos alimentos e os ácidos que estão presentes na nossa alimentação. Então a fricção, seja a abrasão, desgaste, pode também ter origem exógena e endógena. Exógena, devido à atrição, seria a higiene dental, aplicação de forças na escovação, uso de creme dental com abrasivos, que a gente tem visto muito nas mídias sociais, e eu vejo uma luta muito grande de nós, dentistas e alunos também. Eu vejo muitos alunos fazendo essa informação, né, uma boa informação para os nossos pacientes, que a respeito dessa conduta errada, né, de utilização dos cremes dentais com abrasivos, que isso faz mal para a saúde. Essa é a nossa função, e eu acho super legal quando vocês passam essa informação para a população leiga, né? Movimento de fluidos também pode causar um desgaste por atrição, né? Por movimentos contínuos ali em cima da estrutura dental, podem levar a perda estrutural, né? Assim ocorre na higienização dental com abrasivos ou com uma força exagerada. E assim pode ocorrer também com fluidos, assim como ocorre no rio sobre a pedra, ou o vento sobre a montanha, que vai removendo aos poucos estrutura da montanha, da areia. Nos dentes isso pode ocorrer também através do movimento de fluidos. Próteses odontológicas também podem causar, através de uma atrição, perda estrutural.
Origem endógena, através da parafunção também, esse movimento contínuo pode levar a perda estrutural, deglutição também pode levar a perda estrutural, deglutição atípica e contínua. Esse movimento contínuo sobre a estrutura dental também é um movimento de atrição e pode agravar essa lesão não cariosa. Endógenas, a abrasão, a mastigação, a ação da língua também pode causar esse desgaste por esse movimento contínuo na estrutura dental, removendo o tecido dental duro. A biocorrosão, que a gente conhece muito como erosão, né? E aí a gente está tendo aquele mudança de paradigma, mudança de a forma com que a gente enxerga o tipo da lesão, e a nomenclatura errada também que ocorre com esse tipo de lesão, né? Lesão por ácidos. A biocorrosão ela pode ocorrer também de endógena, e da forma endógena e exógena. Endógena a gente vai ter através aí do biofilme, do Streptococcus mutans, produzindo ácido no meio bucal, né, no biofilme, e aí levando à formação de cárie. Então aí a gente tem também uma exposição de dentina, que pode levar à hipersensibilidade. Fluido crevicular gengival, ácidos gástricos vindo do estômago através do refluxo. Exógenos através das dietas. Essas dietas têm sido cada vez mais difundidas, dietas com alimentação extremamente ácida, inclusive com orientação de você ingerir o limão, né, com muita recorrência. E aí o jejum também pode ser um potencial causador de um refluxo induzido. Ocupações também, por exemplo, um nadador que está exposto continuamente ao cloro também pode ter uma perda estrutural também importante, devido à sua ocupação. Outras áreas também podem ter essa exposição, por exemplo, uma pessoa que faz degustação de vinhos, né? Que é uma bebida extremamente ácida, também pode ter sua estrutura dental corrompida pelo ácido. E outros fatores diversos, existem inúmeras situações que a gente pode ter essa perda estrutural devido à biocorrosão causada por ácidos. Aí a gente tem o exemplo de um paciente que possui refluxo. Refluxo e, na verdade, ele possui essa origem claramente vinda do estômago, né? Ele tem um desgaste, uma perda estrutural muito grande da parte palatina, dos incisivos superiores e molares superiores. Os molares e pré-molares não possuem mais cúspides. A vestibular é um pouco mais preservada, isso é um sinal de que o ácido está vindo do estômago. Agora, de que forma, induzida ou não, se esse paciente tem refluxo ou se esse paciente tem algum tipo de distúrbio alimentar, isso só pode ser descoberto através de uma conversa com esse paciente, né? Ele deve ser orientado que essa perda estrutural está vindo do estômago. Se ele tem um distúrbio alimentar, a gente tem que ter o auxílio de um psicólogo, mas isso tem que ser com muito cuidado, conversado com o paciente. Esse em especial eu não consegui, eu orientei os pais a levarem ele num gastro. O gastro aparentemente não detectou refluxo, então eu imagino que possa ser um distúrbio alimentar ou alguma medicação que ele usa, porque ele tinha uma doença bem específica. Então bem não comum, né? Não é uma doença comum que ele tinha. E aí o que a gente fez aqui é orientar quanto à alimentação. Ele realmente não tem uma alimentação muito boa, toma muito refrigerante, mas ainda assim ele não tem sinais de que isso seja uma causa somente exógena. Então a causa dele aí tem endógena também, tem ácido clorídrico vindo do estômago, mas de que forma a gente não conseguiu descobrir. Às vezes a gente não consegue, porque a gente necessita de outras áreas, a gente necessita da área médica e necessita da área de um psicólogo também.
Então, às vezes, não depende só da gente. Mas o importante ali é a gente recobrir a dentina, né? Proteger essa dentina, porque a dentina não está preparada para estar no meio bucal. Tá? E aí, falando disso, é importante a gente lembrar de alguns detalhes sobre a estrutura dental e sobre a nossa alimentação. Então, o que acontece na boca quando a gente ingere o alimento ou toma uma bebida? E aí, para falar disso, a gente fala um pouquinho também da saliva. Então, sempre que a gente ingere alguma coisa, a gente tem uma queda de pH e uma elevação da salivação, né? As nossas glândulas salivares são estimuladas através do sabor e através do movimento mecânico da mastigação. E aí, lembrando, o pH da saliva está entre 6 e 7, entre 6,5 e 7. Aproximadamente 6,9, pode haver variação entre um indivíduo e o outro, mas aproximadamente 6,9 o pH da saliva, então muito próximo de um pH considerado básico. E aí a saliva a gente tem vários componentes, a gente tem água, a gente tem eletrólitos, a gente tem componentes orgânicos e ela tem várias funções, e as principais funções da saliva tá ali a lavagem da cavidade oral. Então, após a alimentação, esse estímulo da salivação faz essa lavagem da cavidade oral. Tem um sistema de tamponamento, então quando a gente tem a produção de ácidos e os ácidos vindos da nossa alimentação, a gente tem alguns eletrólitos que são capazes de neutralizar esses ácidos, tá? A gente tem esse sistema de neutralização de tamponamento. E aí a gente tem defesa antimicrobiana também, a gente tem imunoglobulinas capazes de combater os micro-organismos do meio bucal também, que são presentes na saliva. E aí, lembrando, o pH que o esmalte e a dentina conseguem suportar sem que ele inicie uma perda estrutural de cálcio e fosfato. O pH crítico, o pH que o esmalte consegue suportar sem perder cálcio, ele gira em torno de 5,2 a 5,5. E o pH da dentina, 6,5. pH da dentina 6,5. Lembra que eu falei que o pH da saliva é 6,9? Da dentina é 6,5. É muito próximo. Um copo de água que a gente toma, a gente já está abaixo do pH crítico da dentina. Tá? Não estou falando para vocês procurarem água que seja mais básica, não é isso. Cuidar com a nossa alimentação. O nosso pH crítico do esmalte da dentina, ele não é muito alto. Tá? Ele não é muito baixo, ele suporta poucos ácidos. Então, uma alimentação rica em açúcar, uma alimentação rica em bebidas ácidas, como são os refrigerantes e os sucos cítricos, pode ser extremamente nocivo para a nossa dentição. E hoje a gente vive mais, então a gente quer ter os nossos dentes por mais tempo. Então, é muito importante que a gente tenha equilíbrio, tá? E aí a gente tem aqui a curva de Stephan, que é uma curva que mostra a nossa queda de pH quando a gente come ou toma algo com açúcar especificamente. Quando a gente ingere algo com açúcar, em menos de 3 minutos, em aproximadamente 3 minutos, a gente tem uma queda de pH em 5,5. Lembra que eu falei que 5,5 é o pH crítico do esmalte? Abaixo de 5,5 o esmalte começa uma perda estrutural significante, né? A gente começa a perder cálcio do esmalte. Em 3 minutos, o Streptococcus mutans já absorveu o açúcar e já iniciou a liberação de ácidos sobre o biofilme na estrutura dental. Tá? Já iniciou uma queda de pH. Tá? Já levou o teu pH do meio bucal a 5,5, Streptococcus mutans, só porque você comeu açúcar. Tá? Em 10 minutos o teu pH já foi abaixo de 5. Tá? Então você está perdendo muito cálcio e fosfato para o meio bucal. Tá? E o tempo que a saliva demora para recuperar isso e neutralizar a saliva é 50 minutos, é quase 1 hora. Então, em 10 minutos você levou o teu pH abaixo de 5, próximo a 4,5. E para recuperar isso é 50 minutos. E provavelmente em 50 minutos você já tomou outro gole, outro açúcar, já comeu uma balinha com açúcar, já comeu um chocolate. Percebe o quanto isso é importante?
o nosso cuidado com a alimentação, e é importante a gente entender isso também para saber orientar os pacientes o quanto o açúcar pode ser nocivo e causador de vários problemas no meio bucal. Tá? Então, doutora, eu escovo o dente, eu faço tudo certinho, eu não entendo porque que eu tenho cárie, porque tua alimentação tá errada. Tá? Então, você está criando Streptococcus mutans na sua boca. Então, fica difícil conter isso, tá? Então, é importante ter essas informações. E isso acontece em especial, essa curva é em especial para o açúcar, a sacarose. Professora, e se eu usar o açúcar mascavo, o demerara, a mesma coisa, tá? Mesma coisa, os dois são açúcares, são açúcar, tá? O açúcar demerara, o açúcar mascavo tem várias vitaminas, é muito interessante se a gente comparar isso com o açúcar, só que isso não muda em nada a nossa curva de Stephan, tá? Isso, o açúcar de cana, ele é comidinha para o Streptococcus mutans e ele adora, ele metaboliza super rápido. Como que eu mudo essa curva? Substituindo o açúcar, substituindo ou não ingerindo açúcar. Não estou falando para você nunca ingerir açúcar, abolir isso da sua alimentação, mas utilizar com equilíbrio, tá? E substituir quando possível. E aí a gente tem, voltando na hipersensibilidade, a gente tem duas formas de bloquear essa hipersensibilidade, essa sensibilidade exagerada que foi causada pela exposição da dentina ao meio bucal, tá? Uma das ações é a ação neural, e aí a gente tem dois produtos, o nitrato de potássio e o oxalato de potássio. O nitrato de potássio, a gente tem várias marcas que vão fazer... Peraí, deixa eu ver aqui. Tá certo, achei que eu tava... Que vão fazer esse bloqueio do impulso nervoso, né? Vão agir na transmissão do impulso, bloqueando os canais, impedindo que haja a despolarização dos prolongamentos dos odontoblastos. Aí a gente tem o nitrato de potássio, Clarion Sense, da Angelus, o Isodante, da Septodonte. E aí os três mais comuns, que é o do Sensibilize da FGM, fácil de achar, o Sult da SDI, que é também fácil de achar, e o Ultra Z da Ultradente também. Todos eles são nitrato de potássio em diferentes concentrações. Alguns são 5% e outros são 6%. Aí a gente tem o oxalato de potássio também, que tem ação neural, que vai impedir a transmissão do impulso nervoso, que é o Painless da BM4, que também é uma empresa nacional. E aí a gente tem ali os canais das despolarizações, né, que ocorre durante a transmissão do impulso nervoso. Então eles bloqueiam esse canal e impedem que o impulso seja propagado, e aí tenha a sensação dolorosa, né? E aí a gente tem os obliteradores, né? Que são a maioria dos dessensibilizantes. Inclusive essa ação que geralmente os cremes dentais têm. Tá? E aí a gente tem ali o Barrier Coat da Shofu, que é uma dos produtos da linha da Shofu que tem a partícula Giomer, que é uma partícula que libera 6 íons, e esses 6 íons têm diversas ações sobre a estrutura dental, alterando o pH crítico, tendo um efeito de tamponamento também, ajudando a saliva nesse tamponamento dos ácidos. Tem a ação obliteradora dos túbulos dentinários, aí, reduzindo a hipersensibilidade. A gente tem redução da proliferação dos Streptococcus mutans através desses íons, redução da sobrevivência, enfim, inúmeras ações através da liberação desses íons. Então a gente tem também essa Barrier Coat da Shofu. O Clean Pro White Varnish da 3M também tem ação obliteradora. Cada um desses sensibilizantes tem uma ação específica, um mecanismo específico de ação para fazer essa obliteração, tá?
O Gluma é muito conhecido, um sensibilizante muito conhecido, com bastante literatura. O Bifloride também é um excelente sensibilizante. A gente tem o Nano-P da FGM. Todos eles têm uma receitinha diferente aí para fazer essa obliteração dos túbulos dentinários. E aí a gente tem aí uma foto aqui em cima a gente tem uma foto dos túbulos dentinários ali expostos, né? Ali dentro a gente sabe que tem o prolongamento dos túbulos dentinários que vão fazer essa propagação desse estímulo, né? Através da diferença de pressão, né? Que ocorre ali, a gente vai ter o estímulo doloroso. E aí a gente tem os túbulos ali na imagem do lado aqui, a gente tem na imagem do lado aqui a obliteração dos túbulos através desses produtos nos seus diferentes sistemas. E é importante identificar a causa, primeira coisa, identificar a causa da exposição dentinária. O que está causando essa exposição? Se a gente não identifica a causa e não trata essa causa, a gente vai ter uma reincidência da lesão, tá? Lesão cervical ou lesão incisal devido a um bruxismo, a gente vai ter a reincidência da exposição de dentina. Então é importante identificar a causa e então tratar a sensibilidade e causa, tá? Quando possível, né? Uma situação de erosão, a gente não tem muito controle disso, uma erosão de origem endógena ou exógena, porque a gente vai depender do paciente. E é importante a aplicação dos sensibilizantes. Cada sensibilizante vai ter um mecanismo de ação e, portanto, vai ter um passo a passo específico. Importante, cada material a gente tem que estudar antes de utilizar. Mas antes, o tratamento de superfície basicamente é o mesmo para todos, e aí a gente vai passar aqui. Todas essas imagens, a maioria delas, dessas aulas, foram tiradas desse livro aqui que está no cantinho de todos os slides, que é Lesões Cervicais Não Cariosas e Hipersensibilidade Dentinária Cervical. É um livro do professor Paulo Vinícius, é um excelente profissional e ele estudou muito isso. Então ele fez esse livro e aí nesse livro tem todos esses conceitos novos a respeito das lesões não cariosas e hipersensibilidade dentinária. E aí essas fotos desses casos que eu estou apresentando para vocês são todas desse livro, tá? Então a gente tem aqui esse caso aqui em cima, do lado no segundo quadrante, né? A gente tem, no segundo quadrante aqui, a gente tem várias exposições cervicais. E aí, importante, antes de qualquer tratamento da superfície dental, seja uma restauração ou aplicação de um sistema de proteção para tratamento de hipersensibilidade, fazer a limpeza, a higienização da superfície. E aí a indicação sempre, isso a gente já falou para vocês, é utilizar pedra pómez e água, ou pedra pómez e clorexidina 2%. Por quê? Porque muitas pastas de limpeza profilática para os dentes possuem óleos ou vaselina, que fariam um isolamento da estrutura dental e impediriam o contato desse produto químico com a estrutura dental, e aí impediria a ação desse produto com a estrutura dental. Então sempre, limpeza de cavidade, limpeza de superfície dentária que vai ser aplicado algo, deve ser feito com pedra pómez e água ou pedra pómez e clorexidina, tá? 2%, aquela que é uma aguinha, tá? E aí faz uma misturinha no pote d'Appen, pega com microbrush, leva na superfície que vai ser restaurada. Importante, paciente que tem hipersensibilidade dentinária, lembrando que ele está com a superfície dental da raiz extremamente sensibilizada. Em algumas situações a gente não consegue nem tocar com um instrumento qualquer, só o mínimo toque o paciente sente. Dor. Então, essa superfície, esse dente que vai ser aplicado, que vai ser feita essa profilaxia, antes de tudo deve ser anestesiado, tá? E aí vem com o microbrush, aplica essa pedra pómez e vem com a taça de borracha fazendo essa limpeza dessa superfície. Importante também, pessoal, essa taça de borracha, ela tem que ser aplicada com muito cuidado para não machucar a gengiva, tá? Porque essa gengiva, se ela for machucada, se ela for arranhada e sangrar e causar um sangramento, isso vai dificultar o nosso processo de aplicação de sensibilizante ou de restauração, tá?
Feito isso, lava, seca bem, utiliza um fio afastador, daquele mais fininho, 000, para conter o fluido do suco gengival, para ele não também interferir na restauração ou na aplicação do dessensibilizante. Até aí é tudo igual para todos os produtos. O que vai divergir é a forma de aplicação do produto. Então, como esse produto vai ser aplicado, se eu tenho que esfregar esse produto, quanto tempo eu tenho que esperar até que eu possa lavar, até que eu possa tirar o fio afastador e o isolamento relativo. Não precisa, no caso, ser um isolamento absoluto, a gente não está fazendo uma restauração nesse caso, está só aplicando o dessensibilizante. E se fosse uma restauração, o ideal é que fosse o isolamento absoluto, quando é possível fazer ele, quando não é possível, o isolamento relativo também. E é importante, a partir desse momento, ler a bula, tá? Cada produto vai ter uma forma de aplicação, tá? Um tempo para esperar, se tem que colocar jato de ar ou não tem que tirar o excesso, não tem que deixar, tem que colocar e deixar a saliva, porque a saliva vai finalizar a presa, o endurecimento do material. Existem alguns vernizes que são assim. Então, cada produto tem uma forma de aplicação. Então, cada produto que vocês forem utilizar, se precisa polimerizar ou não, cada produto que vocês forem aplicar, ele tem uma forma de aplicação e tem que seguir a bula. Então, cada produto novo que vocês compram de sensibilizante, tem que pegar lá a bula e ler, tá? E ler. E isso vale para tudo, isso vale para as resinas também. Tem resina que o tempo de polimerização é 10 segundos, tem resina que é 20 segundos, tem resina que é 40 segundos. Então leiam a bula, porque os materiais têm uma forma de aplicação diferente. Tem adesivo que a bula pede para você aplicar e deixar 10 segundos para depois fazer a evaporação do solvente. Tem adesivo que fala para você aplicar com o microbrush e friccionar por 10 segundos e aí fazer o leve jato de ar. Então, tem uma forma de aplicar o produto, cada produto tem uma forma de aplicar, tá? O composto químico dos produtos são ligeiramente diferentes, então tem que seguir a bula, tá? E aí aqui, no caso, era um gel, então foi importante aplicar com microbrush exatamente na região que se deseja fazer a dessensibilização. E aí, outra forma também de reduzir essa hipersensibilidade que o paciente tem, né, é a utilização dos lasers de diodo de baixa potência. Tá? Aqui a sugestão é a utilização de um laser de baixa potência na comprimento de onda de 780 nanômetros, sempre posicionado na cervical do dente, exatamente onde existe a sensibilidade. E aí esse laser ele vai atuar assim, ele vai ter uma ação neural, assim como os sensibilizantes de ação neural. Ele vai impedir a propagação do estímulo nervoso. E aí aqui a gente tem também a presença de trincas também pode causar essa hipersensibilidade. A trinca é um caminho livre para a dentina, né? E aí a gente tem a gente pode ter essa situação que a gente tem a diferença de pressão na dentina e causar hipersensibilidade também. E aí essa trinca ela pode ser selada, tá? Assim como um selante de fósforas e fissuras, a gente faria o ataque ácido nessa trinca, lava, seca bem, e aí a aplicação de um adesivo comum que a gente usa para a estrutura dental. Um adesivo vai selar essa trinca e vai impedir que haja essa passagem livre para a dentina e essa diferença de pressão causando a hipersensibilidade dentinária. E aí a gente pode restaurar também, né? Quando há perda estrutural, é importante, eu falei lá na frente que dentina não pode estar no meio bucal por causa do pH crítico da dentina. E aí essa dentina, após o tratamento da hipersensibilidade, a gente deve recobrir, seja com resina ou gengiva, nas diferentes indicações, né? Se tiver uma perda estrutural, reconstruir com resina. Se houver uma exposição de raiz devido a uma perda óssea associada a uma retração gengival, a gente tem que recuperar essa gengiva, reposicionar ela. E aí aqui na situação, dois tratamentos, dois tipos de cavidade, uma cavidade que a gente tem ali
as arestas bem definidas, né? Não é muito uma cavidade arredondada, tem ângulos bem definidos, e aí a gente precisa sempre ter aquele princípio de não causar tensão, né? E aí ali é uma restauração da forma oblíqua, né? Assim como é numa cavidade classe 1, que a gente orienta fazer uma restauração oblíqua, se for uma resina convencional, reduzir o fator de contração, isso reduz o fator de contração das resinas. E aí, se a gente tem uma cavidade arredondada, a gente já pode fazer da forma convencional, que é na técnica horizontal. Veja o que encontrei. Ai, desculpa, gente, é o cílio. Deixa eu fechar o cílio aqui, peraí. Opa! E aí, na situação que eu falei pra vocês, que quando tem uma retração gengival associada a uma perda óssea, então ali vocês veem que passa da coroa anatômica do dente. Então, a gente tem a lesão, a perda estrutural, e junto a ela a gente percebe que há uma perda óssea, a perda estrutural do dente, a gente percebe que tem uma retração gengival que está associada a uma perda óssea, devido a muito provavelmente um contato prematuro. E aí, esse dente precisa não só ser restaurado, ele precisa também ser recoberto reposicionado essa gengiva, e como ali já o periodonto já está fino, a gente precisa melhorar a qualidade desse tecido conjuntivo. E aí eu já entro na área do professor Leonardo Caporossi, né, que ele saberia falar muito melhor que qualquer um sobre professor Leonardo Caporossi, professora Letícia, professora Suzy, sobre essa área. Então eu vou passar aqui um caso clínico do livro também, que eu mostrei para vocês, de recobrimento radicular, ali aumentando a espessura do tecido conjuntivo através de um enxerto gengival, e aí recobrindo esse tecido radicular exposto, né? E aí recuperando a função natural desse dente. E aí, para finalizar, é importante lembrar sempre que a gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio na nossa alimentação, precisa entender como funciona. Nós, como profissionais, precisamos orientar os nossos pacientes e precisamos restaurar quando houver tecido dental duro perdido ou exposto, e recobrir quando houver exposição radicular e a indicação houver perda de tecido gengival, e fazer o tratamento para cada caso. Tá? Não tratar só a hipersensibilidade, só o sintoma, descobrir a causa, isso é a nossa função. Tá? Hipersensibilidade não trata na farmácia, hipersensibilidade é na cadeira do dentista. Tá? Isso é uma frase do professor Paulo Vinícius, que é do livro que eu falei para vocês. Essa aula toda foi baseada no livro dele. E aí é um excelente investimento aí para vocês que querem estudar. E aí é isso, pessoal. Muito obrigada. Desculpa eu não ter gravado a aula antes. Eu tô fazendo de novo aqui exatamente para deixar um link lá para vocês no site. E aí o bom é que fica com uma qualidade melhor aqui para vocês no YouTube, tá bom? Então essa aula vai ficar fechada no YouTube, vai só o acesso para quem tem link, tá? Então é isso aí. Até mais e até mais tarde. Ué, será que eu não gravei?